A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos aqui mais uma vez pela Rádio Alvorada FM 106.3, a Rádio da Família, e também pelas multiplataformas onde a Rádio Alvorada está presente com esse conteúdo desse programa e podcast. A família como vai? Que alegria ter a sua companhia, hein? Onde quer que você esteja, seja acompanhando pela rádio ou no momento em que você tem condições, momento que lhe é mais conveniente, acompanhando esse conteúdo pelo YouTube, pelo Spotify. Bom saber que você está aí com a gente. E claro, o nosso pedido de sempre, que você se torne também um evangelizador através do compartilhamento desses conteúdos, curtindo, também anotando ali para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo bonito que a Rádio Alvorada disponibiliza, você vai ser notificado e vai poder acompanhar e compartilhar esses conteúdos. Bom, no programa passado eu comecei um bate-papo com o querido Alemão e nós queremos dar continuidade a esse nosso encontro. No encontro passado nós falávamos a respeito um pouco da vida do Alemão, falávamos da importância da família nas decisões fundamentais da sua vida e no final ele começava a falar desse trabalho que ele realiza na formação de crianças e adolescentes dos 7 aos 15 anos, independente de se encaminharem para a vida profissional, mas uma formação integral. E tudo isso está, de alguma forma, compartilhado aqui neste livro, Formar ou Vencer, que foi escrito juntamente com Everton Feliciano Camargos, e ele vai hoje aprofundar um pouco mais a respeito desse tema. Então vamos nós, né, Alemão? Vamos continuar a nossa conversa aqui e hoje o nosso objetivo realmente é aprofundar um pouco mais esse conteúdo, isso que você trouxe para... Eu acho bonito isso, quando alguém pega a sua experiência pessoal, né, e transforma essa experiência em algo para ser compartilhado. E acho que foi isso que levou você e o Everton a chegarem nesse livro. Conta um pouquinho, você já me falou, mas conta um pouquinho como é que nasceu esse livro, Alemão. Dúlio, realmente foi isso, né? Vindo de uma dessas competições que eu comentei no programa passado, voltando lá da cidade de Chopinzinho, a gente começou a conversar com o Everton, porque o Everton... ele é professor, ele é formado e hoje ele é observador técnico do Atlético Paranaense. Ele que faz captação das categorias menores do Atlético Paranaense, ele é um dos captadores. E ele voltou, como ele é de Londrina, ele veio embora com a gente no ônibus, pegou uma carona e a gente veio conversando sobre formação, sobre... o que eu pensava sobre formação, né? O porquê que eu parei com o futebol profissional e comecei realmente na formação. E a partir da nossa conversa, ele falou, professor, vamos colocar isso num livro, né? E eu falei, mas né, eu não sei nem como fazer isso, nunca fiz. Tal. Nunca tinha passado pela cabeça. Nunca tinha passado nem pela cabeça de fazer isso. E aí ele falou assim, não, eu já fiz eu escrevi um livro, não tem nada a ver com isso, foi outras coisas, mas eu tenho um direcionamento e eu acho que o teu conteúdo é um conteúdo muito bacana para a gente poder colocar em livro. E eu me senti bastante motivado, Dúlio, porque assim, a gente precisa passar para frente aquilo que a gente sabe, né? E toda essa minha vivência, toda essa minha experiência de vida, eu achava que era bacana. E a gente começou a tomar café junto por um período e a gente começou a conversar e colocar isso realmente, escrever sobre isso. E foi um momento muito especial quando eu tive o lançamento do livro. Para mim realmente foi uma emoção muito grande, além de tudo, ver tanta gente, né, que foi prestigiar o lançamento do livro, né, muita gente. Agradecer em especial o Royal Plaza Shop, que nos abriu as portas lá também para a gente poder fazer o lançamento do livro lá. Agradecer muito o Everton, né, o professor Everton, que foi talvez ele que acendeu essa luz para que a gente pudesse ter feito o livro, e também pela parceria do conteúdo que nós colocamos aqui. Agradecer a família pela paciência de estar, né, em todo esse contexto de coisas que eu tenho feito nos últimos tempos, e a família sempre perto, acompanhando.
Agradecer as pessoas que nós não vamos falar aqui, mas a gente teve algumas participações muito importantes dentro do livro. Nós temos depoimento do professor Antônio Carlos Gomes, que é uma referência londrinense. Nós temos um depoimento do Alex, né, o craque do Coritiba, do Palmeiras, do Cruzeiro, da seleção brasileira. Nós temos depoimento do Gilson Kleina, que é um treinador muito renomado aí no futebol nacional. Nós temos depoimento de captadores, entre eles o Marcos Biasotto, que é de Jundiaí, que eu conheci quando eu joguei no Paulista de Jundiaí, mas ele já trabalhou no Flamengo, no Grêmio, no Inter. Hoje ele é coordenador geral da base do São Paulo, então é um cara que tem uma experiência larga em formação. Inclusive ele participou de um podcast meu lá atrás. Também eu tive 2 opiniões da Essência, que é um professor lá de Nova Esperança, que ele é das antigas do futsal, que é o professor Ayrton Felipe. Ele deu uma fala aqui da vivência, da experiência dele. Do professor Celso Nicodemos, que é lá de Gaspar, que foi um professor que me levou para o Blumenau, que também trabalha há anos e anos com a categoria de base, então vivenciou tudo isso. Então a ideia do livro foi jogar algumas informações, né? Nós vamos falar sobre aqui comportamentos de pais, sobre vários aspectos que tem, e a gente jogar tudo isso dentro de um livro, colocar dentro de um livro, para que as pessoas possam ler, possam pensar, né? E quando a gente colocou aqui formar ou vencer com ponto de interrogação, a gente quis aqui levantar questionamentos, né? Porque nós estamos num mundo tão acelerado, todo mundo querendo ser a todo custo, e a gente tentou aqui despertar um pouquinho dentro do livro para as pessoas pararem, pensarem e ver qual que é o mais importante. É só ser vencedor ou é você ser vencedor de uma forma humanizada, de uma forma equilibrada, de uma forma respeitosa, para que as pessoas possam ter um ambiente de vida mais calmo, mais tranquilo, mas sem perder o seu foco de vencedor, sem perder a tua ambição de conquistar coisas importantes que a gente precisa ter, né? Também essa ambição de crescer, de buscar coisas novas, de buscar coisas melhores na nossa vida. Agora, como fazer isso? Como a gente vai conquistar isso? E o esporte, ele fala muito sobre isso, e é o que a gente tentou colocar dentro do livro. Tá certo, Alemão. Nós vamos pro intervalinho, já voltamos, e aí nós vamos falar. Afinal de contas, é possível ser um vencedor sendo uma pessoa com uma formação integral? Já voltamos. Estamos de volta pela FM 106.3, a Rádio da Família, com esse papo gostoso com o Alemão, né? O Alemão é bom de bola, bom de papo também, e é bom de resenha, né? Bom de resenha, tá certo. E ele tem toda essa bagagem, nós estamos aqui desfrutando desses conhecimentos dele, dessa experiência de vida, dessa sua convicção a respeito de como conduzir a sua vida, como conduzir a vida da sua família e se colocar a serviço também das famílias que veem os seus filhos apaixonados pelo futebol e que de repente tem aí nas escolas de base, nas escolinhas, a possibilidade de ter uma formação, mas uma formação realmente diferente. Alemão, então, no final das contas, a pergunta formar ou vencer, ela não tem o sentido de excluir, mas tem o sentido de questionar para mostrar que é possível as duas coisas. É isso? Exatamente, Dúlio. Esse é o pensamento, é o que nós vivenciamos aqui ultimamente, né? Quando a gente fala de a base da formação, né? Que é um dos capítulos que tem aqui, né? A base da formação é você formar de forma inteligente, de forma coesa, mas de uma forma humanizada, né? Principalmente mostrar para as crianças que do lado dela tem um companheiro que quer participar junto da equipe, por exemplo, principalmente na iniciação, o menino quer a bola só para ele quer resolver o jogo só ele quer fazer o gol, e a gente tenta mostrar para ele que o gol feito, ele é o gol de todos, né? Às vezes um faz o gol, mas a vitória é de todo mundo, né? A importância do gol, ele transcende só sua sensação pessoal de alegria, né? Mas ele transforma isso daí numa alegria geral,
uma alegria dos outros companheiros, uma alegria da comissão técnica, do professor, uma alegria da família, né? Então, assim... Da torcida. Ele é muito mais amplo, né, Dúlio, do que um gol meu, né? Então, quando a gente faz o gol não é meu, o gol é nosso, né? O gol é de todos, porque ele transcende só a minha emoção do gol. Lógico, o foco vai ser dele, né? As imagens vai ser principalmente dele, por isso que é possível você fazer as duas coisas, e você tem que ter... Eu tenho até um exemplo de um menino de 7 anos, há uns um ano e meio, 2 anos atrás, ele me mandou uma mensagem no celular da mãe, pedindo para ser capitão do time. Professor, o senhor deixou ser capitão do time? Aí eu falei para ele assim, eu deixo, sem problema. Agora, o que você vai fazer pelo seu time? Você vai ser capitão sozinho ou você vai ser um capitão que vai respeitar os teus amigos, que vai ajudar os teus amigos na hora da dificuldade? Você vai fazer isso? Aí ele respondeu, eu vou. Falei, então tá beleza, então no próximo jogo você vai ser capitão. Então, assim, é tentar mostrar que não é só uma faixa que está no braço, né? Você, atrás de uma faixa que você tem no braço de capitão, você tem uma responsabilidade muito grande, né? Como nós falamos de família, você é pai, você não é só pai, você é a pessoa responsável pela família junto com a mãe, para direcionar os filhos, para conduzir os filhos. Então, não é simples ser pai, né? O Frei Silvio falou recentemente, fazer filho é fácil, né? Qualquer um faz, né? Agora, como você vai conduzir? Como você vai conduzir a sua família? E aqui é mais ou menos isso, né? A gente tentar mostrar para eles o caminho do esporte, o caminho do futebol, mostrar os gestos técnicos, ensinar os posicionamentos, corrigir, mas mostrar para eles que eles fazem parte de um contexto. Me chamou a atenção quando você falou no programa passado o que te levou, né? Você falou que você estava no profissional e lá no profissional você via o jogador profissional chegar com deficiências. E aí você vai... e monta uma base, quer dizer, hoje você trabalha nessa formação de base e você se preocupa tanto com o aspecto técnico, tático e ao mesmo tempo com a formação humana dele, quer dizer, ele tem que entender que ele não é o astro, como normalmente é vendido na mídia, aquele cara que vai se fazer sozinho, porque no futebol não é assim que funciona. Não é assim, Dúlio, e é interessante que às vezes tem uma pessoa, por exemplo, o Alex veio aqui no CT fazer uma pré-temporada, eu estive ali. E eu levei um amigo meu, né, o Eduardo Castro, que é contador da nossa liga. Eu levei ele lá para tirar uma foto, porque ele é São Paulino, mas tem uma camisa do Palmeiras, ele é ídolo, ele é fã do Alex, eu levei lá. Aí ele comentou assim, alemão, que humildade, né? E a gente escuta muito isso. Muitos atletas que eles são alto nível, eles são muito humildes. Parece que não, mas eles são muito humildes, se tratam bem. Porque assim, eles aprenderam que é um todo, né? Ele foi o craque, mas ele não é o craque sozinho, alguém ajudou ele a ser craque, né? Então assim, quando eu tive essa percepção de que o futebol profissional e o contexto familiar, para mim, ele tinha um peso muito grande. Eu optei em estar perto da minha família e montar esse projeto, visando também aquilo que eu vi de deficiência lá. Não que eu vou arrumar todo mundo, né, Dúlio? Mas assim, tentar direcionar e mostrar para as crianças e para os pais que a gente pode chegar melhor lá. A gente precisa chegar melhor. E como a gente vai chegar melhor? Trabalhando, mostrando os caminhos, né? Passando a vivência que a gente tem e o aprendizado que a gente tem de cursos. Recentemente eu estive na CBF fazendo um curso para que a gente possa trazer coisas novas. Esse ano eu devo ir para o São Paulo, ficar lá pelo menos uma semana dentro do CT do São Paulo ou do Atlético, para observar o que está sendo feito atualmente nos treinamentos, para que você pegue a tua vivência, o que você viveu, a tua experiência com o dia a dia, né? O que está acontecendo hoje? O que está precisando hoje, e você tentar moldar e trabalhar as crianças de uma forma muito mais adequada. Eu costumo dizer assim, às vezes eu falo para os meninos maiores, assim, falo assim, quem tem que se preocupar com a tua nota da escola, se você faltou, é teu pai. Eu não sou teu pai, eu cuido de você aqui dentro. Aqui é o meu papel cuidar aqui dentro. Então eu acho que a família ela é responsável pela educação do filho, por tudo são os pais. Mas nós, como professores, nós temos que direcionar para eles e mostrar o que o mundo é, né? O que o futebol é de fato, e levar eles na direção para que eles possam ter um crescimento também dentro e fora de campo, de uma forma que você vivencie e tire do futebol.
Tá certo. É isso daí, gente. Esse papo muito rico, esse papo que está trazendo para nós assim muitas luzes com relação a esse sonho que os nossos filhos trazem, né? Quem não né? Eu passei por isso, né? Ficar ali na arquibancada vendo um moleque correndo atrás da bola lá junto com os amigos e a reação dos pais que estão ali acompanhando, das mães. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Já voltamos. Família que reza unida sempre estará. Estamos de volta com o nosso podcast, nosso programa Família Como Vai. É o nosso último bloco, hein? Mas ainda dá pra gente falar de coisas muito importantes e o núcleo principal do objetivo desse programa, que é a família. Então, Alemão, vamos direto ao ponto. Como é que é essa convivência com pais, mães que estão ali naquela expectativa, às vezes, do que o filho se transforme num craque de futebol e, ao mesmo tempo, acompanhando o seu trabalho, que é um trabalho focado em desenvolver a parte técnica, a parte tática, mas sem perder de vista o ser humano. Exatamente. É um dos piores... uma das piores coisas que um professor, que uma equipe, ela tem para lidar. Você lidar com a criança dentro do campo, você lidar com o treinamento, com o trabalho, isso não é problema nenhum, isso é muito simples. Agora, você lidar com o comportamento do pai e o que o pai espera das crianças é muito mais difícil. Você mudar a cabeça dos pais é muito mais difícil. A gente vê casos aí, principalmente onde os pais colocam toda a esperança nas costas de uma criança, imaginando que ele vai ser um grande jogador, que ele vai ganhar milhões e que ele vai sustentar a família inteira, né? Isso é um grande erro, né? É você jogar uma responsabilidade muito grande. Isso pode até acontecer e a gente vê inúmeros casos onde a criança, ele vira um adolescente, vira um atleta profissional e ele ganha muito dinheiro e isso muda completamente a vida da família, mas de uma forma natural. Isso não pode ser uma pressão, um peso, né? Então isso realmente de fato acontece. Eu até cito alguns exemplos. Tem famílias, por exemplo, o moleque passou lá no Curitiba, a família larga tudo aqui, abandona tudo e muda com a criança lá de 11, 12 anos de idade. A gente nem sabe se ele vai chegar com 13 lá, porque os caras mandam embora a criança de 11, de 12, não serviu, manda embora dele. Não tem essa de falar, coitadinho, ele saiu lá de Londrina, veio. Que nada, você não tá servindo aqui, meu, tchau, vai embora, tua família, você que se vira. Então as pessoas precisam pensar muito antes de tomar uma decisão dessa e principalmente, né, não jogar um peso, uma responsabilidade tão grande em cima das crianças, que seja uma coisa natural. E principalmente a gente tem tido muita dificuldade no âmbito geral, nós dentro da liga, né, que a gente criou uma liga e montou um campeonato, a gente teve até poucos problemas pela nossa forma de tratar. Então nós criamos dentro da liga que se um pai fora do campo, ele está exagerando no palavreado, no xingamento ou numa cobrança pelo árbitro, por qualquer coisa que seja, a gente detecta o filho dele e o filho dele é excluído da competição. Então a gente não tem como eu excluir o pai, né? Mas a gente tem como excluir a criança. Então, a partir do momento que a gente tomou essa decisão e a gente botou isso para as escolas e as escolas transportaram isso para os pais, o problema diminuiu. Porque eu não sei se vocês ficaram sabendo, se você ficou sabendo, o Campeonato Paulista da Federação Paulista, que é a melhor federação do Brasil, ela fechou os portões para os pais no Campeonato Paulista desse ano de 2025, que passou para as categorias sub-11, sub-12 e sub-13. Por quê? Porque os pais estavam exagerando, xingando o adversário, xingando as próprias crianças do próprio time. Uma coisa absurda. Às vezes até o próprio filho, né? Às vezes até o próprio filho, jogando uma pressão muito grande em cima das crianças. E essa é uma idade muito perigosa, né? Da idade onde eles estão com muita informação de mudança de comportamento. E aí vem uma pressão exagerada em cima deles, da própria família ou da família de alguém próximo. E a federação fechou os portões. Isso é um absurdo. A gente chegar a esse nível, na minha opinião, isso é uma coisa absurda. E a gente até fala sobre esse fato, né? Aqui no nosso livro, a gente fala sobre esse fato ocorrido dentro da Federação Paulista.
E a gente não quer que isso aconteça. Não que a gente não queira que a gente torça. Então, por exemplo, já tive alguns casos de pais exagerando, falando na torcida. Eu já convidei pais a retirar da minha escola, né? Já convidei pais a se retirar da minha escola e sugeri para eles, em vez deles ficar na beira do campo sem nada, leva um batuque, leva um pandeiro, leva um tambor, faz barulho, bate, faz barulho, isso daí vocês podem fazer à vontade, vai motivar as crianças, vai movimentar o ambiente, mas não ficar xingando, não ficar falando, né? Que é uma coisa absurda isso daí. E é nessa linha que a gente tenta também ajudar as crianças, as famílias, orientando que a gente pode ter um comportamento melhor, não deixar de torcer, não deixar de vibrar, não deixar de, às vezes até uma fala, uma conversa com os filhos, né? Principalmente pós-jogo, né? Não na hora do jogo, quando você está na beira da quadra ou do campo, que seja, a criança está jogando, o professor está falando, o pai está falando, a criança não sabe se olha para o professor, se olha para o pai, se olha para a bola, se olha para o adversário. Você vê como que a coisa ela se torna muito mais complexa se você ficar interferindo, né? Alemão, passou muito rápido o nosso tempo, mas eu queria que você, nesse 1 minuto que nós temos, deixasse uma mensagem então para os pais, para as famílias que veem o esporte como uma coisa importante para os seus filhos e como conduzir isso. Ô Duri, eu queria deixar um ponto aqui assim, ó, eu vejo muitos pais, quando a criança tem um comportamento errado, ele fala assim, você não vai no futebol hoje, você tira ele do futebol. Aí ele fala assim, eu vou tirar o que ele mais gosta. Né? Eu acho isso totalmente errado. O futebol, o esporte, ele traz muitas coisas boas no dia a dia do trabalho, ele mexe com o emocional, ele mexe com o comportamento. Se você tirar a criança lá e deixar dentro de casa, você vai trazer muito mais problemas. Então assim, que a família use realmente o esporte como uma ferramenta de aprendizado, uma ferramenta de crescimento, para que essas crianças possam amadurecer e saber lidar com as frustrações, com as derrotas, com as alegrias, com as vitórias, e criar um ambiente de sabedoria, de inteligência. Então, eu queria realmente que as famílias investissem no esporte. Se a sociedade, se as famílias investissem muito mais no esporte, a gente teria muito menos problema social, vamos dizer assim, porque o esporte ele fala muito alto. Só quem viveu do esporte, eu vivo do esporte, especificamente do esporte, desde os meus 14 anos de idade, né? Hoje eu estou com 50, então são muitos anos vivendo disso e eu vi muitas vidas transformadas e pessoas que se dão muito bem. E quando ele para de ser um atleta, um ex-atleta profissional, por exemplo, a vida social dele é muito mais fácil para ele arrumar um emprego, ele tem uma desenvoltura muito grande, que as famílias possam pensar nisso e investir realmente nos seus filhos fazendo um esporte, praticando um esporte. Muito obrigado, Alemão. Puxa vida, foi para mim uma honra muito grande, né, tê-lo aqui nesse espaço tão especial que a Rádio Alvorada criou, né, para poder falar de coisas de família, para poder compartilhar experiências, e tê-lo aqui hoje foi realmente uma alegria muito grande. Que Deus abençoe você, a Gisele, o Tiago, a Gabi, sua família, a nossa comunidade, o seu trabalho, todas as famílias que estão confiando no seu trabalho, entregando os seus bens mais preciosos para que você participe desse processo de formação. Então, agradeço imensamente sua presença. Dúlio, eu que agradeço demais o convite, fiquei muito feliz com o convite e realmente estender o agradecimento a essas pessoas todas que você falou, né? A Gi, que é minha base, minha referência, o Tiago, a Gabi, meu sogro, meus cunhados, meus pais, meus irmãos, né? Todas as pessoas, os professores, né, que eu passei lá no início, os treinadores, todo mundo que fez parte desse meu crescimento como ser humano, como homem. E a Rádio Alvorada que abriu esse espaço aqui, né, que é um espaço maravilhoso para falar do bem, né, a gente falar do bem, falar de coisas boas. Agradecer a todos aí também por abrir as portas aí para mim. Tá certo. E você, querido irmão, querida irmã, já sabe, é compartilhar esse conteúdo se você gostou e acompanhar toda a programação da Rádio Alvorada, seja na rádio, seja também nas plataformas digitais, curtindo, recebendo as notificações e compartilhando. Fiquem com Deus e nos encontramos no próximo programa podcast A Família Como Vai? A família como vai?